Bom dia a todos. Então, hoje nós daremos início ao segundo dia do minicurso de Python Primeiros Passos, que será ministrado pela professora doutora Marilane Colnago e pela doutoranda Camila Lages. Novamente, nós gostaríamos de agradecer vocês, gostaríamos de agradecer a todos que manifestaram interesse ao minicurso e também aos nossos patrocinadores, que é a SBM, a SBMAC, a Cengage, a editora Cubo, a Linear Softwares Computacionais e a Data Science Academy. Eu desejo a todos um bom minicurso. Obrigada, bom dia. Então, hoje eu vou começar a aula aqui. Eu vou já compartilhar a tela para a gente começar. Bom dia. Aqui. Tá todo mundo vendo, né? Então, vamos começar a aula de hoje. Hoje a gente vai entrar em estruturas de decisão, né? Então, para a gente ver aqui os tópicos que a gente vai discutir nessa aula. Aqui tá. A gente vai dar uma relembrada sobre o que é uma estrutura de decisão. Vai ver o if, que é o condicional simples, if else e esse elif. Vamos ver também, do mesmo jeito da aula passada, eu vou fazendo exemplos junto com no Colab, né? Então vamos lá. O que é estrutura de decisão ou condicionais, né? A gente tem estruturas lógicas que, à medida que você está escrevendo código, você às vezes precisa tomar alguma decisão, né? E aí então é aí que entra a parte de estrutura lógica. Então, de acordo com o teste que você vai fazer, você vai seguir por um caminho ou pelo outro, né? E os condicionais são as regras que vão estruturar essa estrutura lógica. Alguns exemplos para a gente ter mais claro na cabeça, né? Quando a gente vai trocar uma lâmpada, tem uma série de coisas que você tem que verificar antes de sair colocando a mão naquela lâmpada, né? Primeiro, eu não vou, por exemplo, tentar trocar a lâmpada se a lâmpada está acesa, porque além de eu queimar minha mão, indo pegar a lâmpada acesa, não precisa trocar, porque ela está acesa. Então, uma das coisas que a gente faz antes de trocar a lâmpada é verificar se a lâmpada está queimada. Se ela estiver queimada, eu faço a troca. Se ela não estiver queimada, fica do jeito que está. Outra coisa, um outro exemplo também bem didático é o ovo, né? Então, eu não posso sair usando o ovo se o ovo está estragado, né? Então, a gente tem que verificar se o ovo está bom antes de quebrar na frigideira, né? Ou antes de colocar uma receita de bolo. Geralmente, o que a gente faz é quebrar o ovo no potinho antes. A gente verifica, o ovo tá bom para ser usado? Tá, então eu sigo com o processo de preparo. Se não, eu jogo fora, né? Quando a gente vai também... Tudo na vida a gente tem que decidir alguma coisa, né? Então, eu vou sair esse final de semana? Depende. Se tiver chovendo, não. Se tiver tempo limpo, eu vou. E assim vai. Então, no código, quando a gente está programando, a gente tem essas mesmas situações. Dependendo do que aconteceu até ali, a gente vai seguir um caminho ou outro. Tá? Bom, então vamos ver a primeira estrutura, que é o if. Tá bom? Então, o if é o que a gente chama de condicional simples. A gente usa quando precisa decidir se um trecho do programa vai ser executado ou não. Então, a gente associa a uma condição e essa condição, se ela for verdadeira, a gente vai executar o bloco de comandos que vem depois do if, e é isso. Essa é a condicional simples. Então, a gente chega num ponto, se isso for verdadeiro, eu faço essas outras coisas. Tá? Então, já vamos para um exemplo para a gente ver como está funcionando. Então, um exemplo que a gente usa bastante é
verificar se um aluno está aprovado ou não, né? Então, aqui nesse exemplo, a gente está lendo a média de um aluno. A gente lembrando da aula passada, né? Então, a gente pegou o input e disse que ele tem que ser um float, né? Então, a gente leu a média, que é um número real. E aí, se essa média for maior ou igual a 5, o aluno está aprovado. E é só isso, por enquanto. Então, agora eu vou compartilhar o Colab só para a gente rodar essa parte aqui. Aqui. Bom, deixa eu aumentar a... Esqueci de aumentar, que eu tive que diminuir, porque eu estava... Depois eu fui trabalhar sozinho em outras coisas, eu diminuí aqui. Então, por enquanto, a gente não está usando aquela biblioteca Math, mas a gente já pode importar, só para deixar importado. Então, vamos ler a média. Então, média vai ser float, aí, input, insira a média final. Então, aqui eu estou lendo a média, aí vou verificar se média, aí maior ou igual, né? Porque se o aluno tirou 5 ou mais, ele passou. Maior ou igual a 5. Print aluno aprovado. E aqui, antes da gente rodar, eu quero fazer alguns comentários, tá? O Python, ele precisa de indentação. Então, por exemplo, quando a gente está programando em C, depois de um if, a gente abre e fecha colchete ou chave. Esse daqui, né? No Python, a gente identa, né? Em MATLAB, quem usa MATLAB, a gente coloca um end depois, né? Depois do bloco de comandos que viria após o if, a gente põe end. O Python, ele entende que um comando está dentro desse if se ele está identado, tá? Então, se ele tem esse espacinho aqui. Veja que esse editor, depois que eu coloquei os 2 pontos aqui, eu já estou falando, olha, os comandos a seguir, eles vão estar dentro do if. Então, ele automaticamente identou para mim. Tá vendo? Que o cursor veio para frente. Então, tem que prestar muita atenção em indentação quando a gente usa o Python, tá? Então, vamos rodar isso daqui. Primeira vez vai demorar um pouquinho, porque ele está alocando, conectando com o servidor, fazendo as coisinhas que ele tem que fazer. Então, vamos inserir a média final, tirou 6. Aluno aprovado, que 6 é maior que 5. Vamos inserir agora uma 4. Não acontece nada, porque a minha condição ela vai ser executada. Esse comando aluno aprovado vai ser executado apenas quando a média for maior ou igual a 5. Como a média foi 4, eu não faço nada. Eu não vou entrar nesse bloco de comandos. Tudo bem? Bom, então, vamos seguir aqui no slide. Aqui. Então, aqui algumas expressões condicionais, né? Se a gente quer verificar, se a gente quer usar o e, né? É o and. Então, se uma coisa e outra, né? Se uma expressão, uma coisa e outra, se essa expressão for verdadeira, então eu entro. Tem o ou, que é or, menor que, nesse aqui é o estritamente menor, estritamente maior, menor ou igual, maior ou igual. A Mara já tinha falado na aula passada um spoiler de que quando a gente quer verificar se uma coisa é igual a outra, a gente usa 2 iguais e um igual. Lembra, é apenas para atribuição. 2 iguais aqui vai verificar se uma coisa é igual a outra. E diferente aqui também. É a exclamação com um igual.
Então, aqui vamos fazer mais um exemplo em que a gente vai ter uma sentença lógica dentro do if, né? Então, quando a gente vai verificar se o aluno vai ser aprovado, não apenas com a média, mas pelas faltas, né? Então, se o aluno tem determinadas um tanto de falta, não importa a média que ele tirou, ele não é aprovado. Então, aqui a gente tem que verificar se a média é maior ou igual a 5 e se o número de faltas é menor ou igual a 10. Então, se essa sentença aqui for verdadeira, o aluno está aprovado. Então, vamos voltar aqui para o Colab. Então, a gente vai alterar essa daqui mesmo, tá? Então, eu vou acrescentar coisas aqui. Então, a gente agora acrescenta faltas. De novo, eu preciso fazer o float, input, quantas faltas. Então, aqui a gente vai olhar, né? Se a média é maior ou igual a 5 e faltas menor ou igual a 10. Isso acontece, o aluno está aprovado. Então, vamos ver. Vamos colocar a média 6 e o número de faltas 3. Está aprovado. Vou colocar um espaço aqui para ficar bonitinho. Então, vamos ver. Média 10, 11 faltas. Então, isso quer dizer que não acontece nada porque ele não entrou aqui dentro, porque falhou o faltas, né? Então, verdadeiro e falso é falso. E agora vamos colocar 4. Enfim, vocês podem brincar, né? E 11 reprovou por nota. Então, aí, esse é um exemplo com uma sentença lógica dentro do if. Uma coisa que eu quero comentar também, que a gente acabou comentando na aula passada, é sobre comentário de código. Então, quando a gente coloca esse hashtag e escreve alguma coisa, tudo que está aqui em verdinho, ele não vai ser executado, né? Então, a gente pode falar que isso daqui verifica se o aluno foi aprovado por nota e falta, por exemplo. Então, aqui eu estou explicando o que está acontecendo aqui. Eu fiz esse comentário, tá? Quem já programa em C ou em outras linguagens, né? Então, o jeito que a gente comenta em Python é com esse hashtag aqui, tá bom? Alguma dúvida? Deixa eu ler a dúvida aqui. Podemos escrever mais de um if no mesmo código? Sim, a gente pode, né? Então, eu poderia colocar mais um bloco de if aqui, né? Então, veja, aqui, ó, eu fui dando um enter e ele está identando. Então, eu poderia colocar mais comandos dentro desse bloco. Mas aí eu não quero mais aqui dentro. Então, eu volto. Eu poderia fazer um outro if aqui, com uma outra condição aqui dentro, né? E com mais um bloco de comandos. E poderia até fazer if dentro de if também, tá? Também. Poderia fazer algo assim aqui Se também. você quer uma condição que já é condicionada a uma outra coisa também, aí dá para colocar um dentro do outro também. São infinitas possibilidades. Põe um dentro do outro, um dentro do outro. Pode colocar vários também. Tá bom? Então, deixa eu voltar aqui para os slides. Agora, a gente vai incrementar esse if, né? Eu tinha feito ali, quando eu estava fazendo o exemplo da lâmpada e do ovo, né? Se o ovo está bom, eu uso, se não, eu jogo fora. E é justamente o else. O else vai ser o senão aqui. Então, o que acontece, né? A gente tem um trecho de código que vai ser executado se a condição que está aqui dentro for verdadeira. Se ela não for verdadeira, eu vou executar esse outro bloco de comandos aqui, né? Nos exemplos que a gente viu até agora, a gente não fazia nada. Mas, usando o else, quando isso aqui for falso, quando ele não entra nessa parte, ele entra nessa outra. Tá? Então, vamos de exemplo outra vez, para a gente deixar bem claro aqui o que está acontecendo.
Então, calma, que eu tenho que lembrar de... Aqui. Bom, então vamos incrementando aqui, né? Agora, se isso daqui é verdadeiro, se isso aqui é verdadeiro, a gente vai falar que o aluno está aprovado. Se for falso, vou botar o... Peraí. Se for falso, eu vou escrever outra coisa. 20, aluno reprovado. Então, aqui, vamos fazer. Vamos colocar 6 e 11. Aluno reprovado, porque falhou as faltas aqui. Né? 4 e 3. Reprovado também. E assim vai, né? Então, aqui a gente tem a estrutura, o que a gente faz, esse bloco aqui a gente faz caso essa condição seja falsa. Tá? Vamos voltar aqui para o slide. Daí, agora, o que a gente vai ver é esse elif, que é uma contração para else if. Então, aqui, vamos andar. Se essa primeira condição aqui não for satisfeita, eu vou verificar se essa outra é. Depois desse elif. Então, o elif, como eu tenho o if aqui, eu preciso colocar uma condição depois dele, né? Então, aí, se essa condição não for satisfeita, eu vou verificar essa. Se essa não for satisfeita, eu verifico essa. Eu posso fazer isso quantas vezes eu quiser. E se nenhuma das condições aqui forem satisfeitas, aí eu posso pôr o else e colocar um outro bloco de comandos. Então, só revisando. Se essa condição for satisfeita, eu vou fazer esse bloco de comandos e acabou. Se não, eu vou verificar essa. Se eu for satisfeita, eu faço esse. Se não, verifico essa. Eu vou fazendo isso com todas. E se nenhuma delas for satisfeita, como eu tenho esse else aqui, quer dizer que se todas aqui são falsas, eu vou colocar o que está nesse else. Vamos fazer mais um exemplo aqui. Aqui. Então, vamos ainda continuar com esse exemplo de aluno, nota, e, enfim, eu vou apagar aqui porque agora a gente vai colocar os elifs no meio, né? Então, aqui. Então, a gente verificou se a média é maior ou igual a 5 e as faltas são menores ou igual a 10, então ele está aprovado. Se não, eu vou verificar uma outra condição aqui, né? Se média é maior ou igual a 5 e as faltas são maiores que 10, então o que acontece aqui? Se eu tenho mais que 10 faltas, apesar de eu ter a média maior que 5, o aluno vai estar reprovado. Por quê? Reprovado por falta. Aí agora eu vou verificar se ele foi reprovado por média. Então, de novo, a elif. Aí isso vai acontecer quando a média for menor que 5 e as faltas menores ou igual a 10. 2 pontos. Aí aqui a gente tem reprovado por nota. E aí, se nenhuma dessas é satisfeita, quer dizer, tem que lembrar de voltar.
Quer dizer o quê? Quer dizer que ele foi reprovado tanto por nota quanto por falta. Então, vamos rodar aqui e entrar em todos os blocos. Então, vamos lá. Vamos inserir uma média final e ele vai ter 6. E o número de faltas vai ser 3. Então, ele foi aprovado, porque a gente entrou aqui. Vamos fazer mais um. Ele vai ter média 9 e ele vai ter 13 faltas. Então, entrou aqui nesse bloco de comandos, né? Média 9 é maior ou igual a 5, mas faltas foi maior que 10. Então, ele foi reprovado por falta. Vou fazer outro. Então, ele vai ter média 1 e uma falta. Então, ele foi reprovado por nota. Ele entrou aqui dentro, porque a média é menor que 5 e faltas é menor ou igual a 10. E agora, ele vai ter média 1,5. Vou colocar o ponto aqui. 1,5 e falta 14. Então, ele foi reprovado por falta e por nota. Tá? Então, essa estrutura aqui, a gente meio que cobre tudo, né? A gente tem mais de uma condição que a gente verifica, tem o que a gente chama de default aqui, né? Então, se nenhuma dessas coisas forem satisfeitas, por default a gente vai usar esse daqui. A gente pode ter vários desses blocos dentro do código, a gente pode ter mais uma condição aqui dentro também, né? Tudo igual. A gente pode ter um dentro do outro, dentro do outro, dentro do outro. A gente pode ter mais de um desses aqui. Deixa eu ler aqui. No caso dessas condicionais, poderíamos colocar apenas uma condicional de faltas ou nota, no caso de reprovação. Você diz aqui, por exemplo... Acho que ele quer dizer só reprovado ou aprovado. Pode sim. Tipo assim, Pode. a condição dos dois. É que a gente acho que só ilustrar o caso de usar o ELIF, mas pode sim. Uhum. Só média ou só falta? Pode. A gente poderia aqui dentro, a gente não precisa usar o N, a gente poderia colocar assim, né? Se as faltas forem menor que 10, não importa a nota, ele está reprovado por falta. Se a média é menor que 5, não importa a falta, ele está reprovado por nota. É que aí a gente quis colocar do tipo assim, reprovou só por nota ou só por falta, né? Nesse caso do exemplo. Então, ele cumpriu um, mas descumpriu o outro. Mas não tem problema, não. Era só para ilustrar mesmo, né? Sim, porque aqui, né, a gente pode ser que ele tenha reprovado por nota e falta, né? A gente não está verificando se a nota foi maior que 5 ou não. Né? Então, a gente só que foi uma ilustração mesmo, né? A gente que quando a gente estava nessa sentença aqui era para falar, ó, foi certeza que foi por falta, porque apesar da média dele ser maior ou igual a 5, que era verdadeiro, ele reprovou por falta. Mas você pode colocar só uma condicional, não precisa ser a sentença, né? Aqui. Tudo que você pode colocar dentro dessa condicional do if, né? Então, no primeiro exemplo, a gente só verificava se a média era maior ou igual a 5, você pode pôr dentro do elif também. Tá? Bom, mais alguma dúvida aqui? Vamos seguir. Então, agora, a gente vai fazer alguns exercícios para fixar bem essa parte, tá? Então, aqui, nesse primeiro exercício, a gente vai fazer um programa que vai pedir um valor e a gente vai mostrar na tela se esse valor é par ou é ímpar.
Então, o que a gente vai usar aqui? Além da condicional, o que a gente usa? A gente vai usar uma das coisas que a gente comentou na aula passada, que é aquele resto da divisão, né? Que é para verificar se o número é par, a gente verifica se o resto da divisão é igual a zero. Se o resto da divisão por 2 é igual a zero. Então, vamos fazer aqui. Eu vou inserir outra coisinha aqui. Exercício 1. Fazer o código. Eu já tenho importado aqui, mas eu só não lembro o porcento, ele é da padrão, então não precisava ter importado ele. Então, o que a gente quer fazer? A gente quer ler um valor e verificar se ele é par, né? Ler um inteiro e verificar se ele é par. Então, a gente vai colocar aqui valor, recebe int, que tem que ser inteiro, né? Input. Aí eu escrevi input errado. Veja que eu escrevi input errado, ele não ficou colorido, né? Então, quando a gente tem palavras reservadas na linguagem, elas ficam coloridas. Tipo, o end aqui é uma palavra reservada, então ela fica colorida. Input, insira um valor inteiro. Então, aqui eu já estou assumindo que o usuário vai inserir um valor inteiro. E aí, a gente, com esse valor, calcula o resto da divisão por 2. É valor por cento 2. Então, a gente tem o resto. Vamos fazer a verificação. Se resto é igual a zero, então, veja, tem que ser o igual, porque eu estou verificando se isso é igual a isso. A gente fala o valor é par. Aí, se não for, a gente fala que o valor então, vamos rodar aqui. Vou colocar 5. O valor é ímpar. 10. Então, 10 é par. Então, ele verifica o resto da divisão por 2. Se é um par, o resto vai ser 0, se não vai ser 1. Né? E aí, se não é 0, ele vem para o else. Imprime que é ímpar. Então, esse é um exemplo de resto da divisão, né? Que a gente usa bastante, que é para verificar se um valor é par ou é ímpar. Alguma dúvida nesse? Não. Vamos fazer mais um exercício aqui. Então, aqui vamos fazer um mais completinho, né? Então, um posto está vendendo combustíveis com a seguinte tabela. Então, se eu abasteço com álcool até 20 litros, eu vou ter um desconto de 3% por litro. Se eu estou abastecendo mais que 20 litros, eu vou ter um desconto de 5% por litro. Se eu estou abastecendo com gasolina, até 20 litros eu tenho um desconto de 4% por litro. E acima de 20 litros, um desconto de 6% por litro. Então, o que a gente quer nesse exercício?
A gente quer escrever um algoritmo que vai ler o número de litros vendidos, o tipo de combustível. Então, a gente vai pedir o caractere A maiúsculo se for álcool e G minúsculo se for gasolina, calcular e imprimir o valor a ser pago pelo cliente, sabendo que o preço do litro da gasolina aqui é R$ 6,50 e do álcool é R$ 4,90. Eu não sei se esses preços estão atualizados porque eu não dirijo, então eu não sei como é que tá. Mas a gente vai considerar R$ 6,50 para gasolina e R$ 4,90 para álcool. Então, vamos fazer esse código. A gente vai fazer bem devagar, indo parte por parte aqui. Então, aqui. Exercício 2. Então, primeiro vamos pegar duas variáveis que vão guardar o preço do etanol e da gasolina. Então, etanol, o preço dele é R$ 4,90. Gasolina, o preço é R$ 6,50. Então, são floats, né? Que a gente tem casa decimal aqui. Agora, a gente precisa pegar os valores do usuário, saber se ele está abastecendo com gasolina ou com etanol, e quantos litros ele vai abastecer. Então, aqui na combustível, a gente pede input, digite E para etanol, apesar que no enunciado estava A para álcool, mas pode ser E para etanol. E G para gasolina. Então, aqui veja que eu não coloquei nada da frente do input, porque eu quero uma string mesmo. Eu quero o caractere E, se for etanol, e o caractere G, se for gasolina. Então, esse input eu não preciso pôr nada na frente dele, né? Mas, na questão dos litros, eu preciso, né? Eu preciso que os litros, aqui a gente vai considerar inteiro. Mas também, se quisesse colocar float, podia. Mas vai ser inteiro, que geralmente a gente pede para abastecer números inteiros, né? Tipo, coloca 10 litros. Aí, input. Quantos litros vai abastecer? Então, nessa parte aqui, a gente entrou os valores. Eu posso fazer um comentário aqui, ó. Recebendo o tipo de combustível, e a quantidade de litros. Então, assim, uma das boas práticas de programação é a gente sempre comentar o código, né? Para depois, quando a gente vai rever esse código anos para frente, lembrar o que faz cada parte, né? Então, é interessante colocando comentários ao longo do corpo do código para a gente não ficar perdido depois. E para outra pessoa que for pegar o código também não ficar perdido. Então, aqui a gente tem todos os dados que a gente precisa. A gente tem o preço do etanol e o preço da gasolina, tem o tipo de combustível que está sendo comprado e tem a quantidade de litros. Então, vamos começar a fazer as verificações. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é verificar que tipo de combustível eu comprei. Então, eu vou ter um primeiro if aqui, em que eu vou estar verificando se combustível. Aí veja como é uma variável que eu já tinha declarado, ela apareceu aqui. Se eu estou digitando, ela aparece aqui. Vocês podem clicar ele completo. Então, se combustível é igual, aí eu vou colocar entre aspas e. Então, eu estou verificando se essa string combustível aqui é igual a string e. Tá?
Então, se eu peguei o combustível etanol, eu vou fazer uma sequência de comandos, tá? Então, o que a gente tinha, o que estava no enunciado, né? Se a gente pegou o etanol, até 20 litros, o meu desconto vai ser 3% por litro. Para cima de 20 litros, o desconto vai ser 5% por litro. Então, aqui dentro desse if, a gente vai fazer mais uma verificação, que é a quantidade de litros. Então, esse aqui é um exemplo de um if dentro de outro if. Então, agora a gente verifica a quantidade de litros. Então, se litros é menor ou igual a 20, o que vai acontecer, né? O etanol, o litro do etanol, ele vai receber um desconto, que é, então, é ele menos 0,03, porque é um desconto de 3%, vezes o valor do litro. Então, esse aqui foi o desconto que ele recebeu. Então, agora, o litro do etanol, ele foi atualizado com o valor dele descontado de 3%. Se eu abasteci mais que 20 litros, então aí meu desconto vai ser de 5%. E aqui, 5%. Então, se eu tenho o combustível E aqui, eu faço essa sequência aqui de comandos. Agora, eu vou ver se for a gasolina, né? Então, agora a gente sai daqui, elif. Agora eu vou verificar se a string combustível é igual a G. Então, se eu peguei e abasteci com gasolina, tá? Porque eu poderia colocar um else aqui. Então, se não é E, eu assumo que é gasolina, né? Poderia fazer isso. Mas aqui a gente vai verificar se é gasolina, porque se não for nenhum nem outro, a gente vai pedir para o usuário entrar com as strings E ou G. Então, a gente tem que verificar, a gente quer verificar nesse exemplo certinho, se a string é E ou se a string é G. Tá? Então, aqui a gente vai fazer o mesmo raciocínio do que a gente fez para o etanol. A gente vai verificar a quantidade de litros. Se a quantidade de litros for menor ou igual a 20, né, a gente vai ter um desconto de 4%, senão a gente vai ter um desconto de 6%. Então, a gente faz a mesma coisa aqui, ó. If litros menor ou igual a 20, aí o valor da gasolina vai ser o valor dela menos 0,04 dela mesma. Então, aí ela recebeu um desconto de 4%. Se não, o desconto vai ser de 6%. Gasolina. Aqui eu terminei as verificações, né? Eu já verifiquei se a quantidade de litros é maior ou igual a 20. Bom, enfim. Mas agora eu tenho uma coisa que eu esqueci de fazer, né? O que eu esqueci de fazer? Eu só atualizei a variável etanol, se eu entrei aqui no E, e atualizei a variável gasolina, se eu entrei aqui em G. Então, eu atualizei a quantidade o valor do combustível por litro, mas quantos litros que eu comprei, qual vai ser o meu valor final, né? Eu preciso calcular o valor final, o tanto que vai dar, né? O tanto de litros que eu abasteci, o valor dele,
ainda dentro dessas condicionais aqui, né? Por quê? Ó, então, aqui eu voltei quer dizer que eu não estou mais dentro desse else, porém eu ainda estou dentro desse if, porque a indentação aqui é referente a esse if. Então, agora eu preciso atualizar o preço final. Então, o preço final, o tanto de combustível que eu coloquei, ele é o preço por litro, que foi atualizado aqui em cima, né? Se for menor ou igual a 20, eu tive um desconto de 3%, se não, eu tive um desconto de 5%, vezes a quantidade de litros que eu abasteci. E eu faço a mesma coisa para gasolina aqui. Então, eu não estou dentro desse else, eu estou dentro desse elif aqui. E eu vou atualizar valor igual gasolina vezes litros. E aí agora, se eu não entrei nem aqui, nem aqui, eu vou falar para o usuário, eu preciso que ele entre com E ou G. Então, nesse bloco todo aqui, eu verifiquei as coisas que eu verifiquei. O tipo de combustível, o valor que ele vai pagar, dado o tanto de litros que ele abasteceu, o valor por litro, né? E aí o valor final, de acordo com o tipo de combustível que ele usou. E aí agora, isso daqui vai calcular o valor, e agora a gente quer ver, né? Vamos colocar na tela o valor que vai ser pago pelo usuário, né? Então, aqui a gente só imprime valor a ser pago e vamos colocar com 2 casas decimais. Então, lembrando como a gente coloca 2 casas decimais no print, né? 2.0.2f e aqui ponto format valor. Acho que aqui tá tudo certinho. Então, vamos rodar aqui e ver o que aparece. Bom, então vamos digitar E ou G. Vou digitar primeiro um que não é nada. Vou digitar F. Aí, quantos litros? 10. Então, aqui, ó, veja, eu digitei F, né, nem E nem G, ele entrou nessa parte aqui. Ele imprimiu de qualquer jeito o valor a ser pago aqui. Que ele colocou o litros. Eu tinha entrado com 10, então eu não tinha atualizado isso daqui. Não era para ele ter dado um erro aqui. Mas, enfim. Veja que ele falou que tinha que entrar apenas com E ou G, mas ele imprimiu, de qualquer forma, o valor a ser pago, né? Então, tá, por quê? Olha, gente, por que ele imprimiu o valor a ser pago? Porque aqui a gente já tinha uma variável valor que tinha colocado 10. Então, ele pegou a variável valor que estava aqui e imprimiu. Mas, se eu não tivesse, vamos trocar aqui, vamos colocar valor 1. Ó, valor 1. Vamos rodar mais uma vez. Então, eu vou colocar uma string que não é nem E nem G. Quantos litros? 10. Aí deu um erro, porque eu tentei imprimir a variável valor 1, que eu tinha inicializado dentro desse if, aqui, dentro desse elif, e eu não tinha atualizado ela antes. Então, o programa não tinha valor 1. Uma opção é a gente colocar o print
dentro do if. Então, se for Sim. etanol, coloca o print, se for gasolina, coloca o print e não coloca nada, caso não for nada ali no final. Porque aí, se a gente não entrou nem com gasolina, nem com etanol, não faz sentido imprimir valor, né? Então, foi um exemplo de que vai dar um erro, por quê? Porque esse valor aqui, ele está sendo declarado e inicializado dentro dos ifs. Se eu não entrei em nenhum dos dois, essa variável não existe para o programa. Então, se eu for tentar imprimir ela, dá erro. Então, como a Mari falou, como a gente resolve isso? A gente imprime só se eu entrei em etanol ou gasolina. Se eu não entrei em nenhum dos dois, eu não preciso imprimir nada, porque eu não calculei nada, né? Então, etanol ou gasolina. Vou colocar um F, 20 litros, entre apenas com E ou G. Tá, agora vamos fazer um cálculo mesmo aqui. Vamos entrar com etanol. Aí vamos colocar 10 litros. Eu gosto do valor 10, né? 10 litros. Então, ele entrou aqui dentro e calculou o valor 1, que foi impresso aqui, com 2 casas decimais. Vamos ver um outro aqui. Então, vou colocar etanol, 30 litros, com um outro valor. Que ele entrou aqui, né? Calculou o valor do etanol aqui e imprimiu. Vamos colocar G. Quantos litros? 8. Ele entrou aqui, né? E imprimiu aqui. E G, 60 litros. Né? Acho que nem cabe, né? Sei lá quanto cabe no tanque. 50. Aí deu esse valor aqui. Ele entrou aqui e deu aqui. Uma outra coisa que a gente poderia fazer, né? Veja que eu entrei com E ou G e pedi o tanto de litros, mas eu poderia já fazer uma verificação que se eu não entrei nem com E nem com G, eu nem leio a quantidade de litros. Eu posso colocar esse litros aqui dentro. E aqui dentro também. Porque se eu não coloquei nem E nem G, não faz sentido eu ler a quantidade de litros também, né? Então, se eu coloco assim, vamos ver como é que fica. Então, eu coloquei F. Eu nem li a quantidade de litros, eu já falei aqui, olha, entra apenas com E ou G. E aí, se eu colocar um ou outro, vamos colocar G, aí eu pergunto a quantidade de litros, e aí eu faço cálculo. Então, também é um outro jeito de fazer esse programa. E aí, eu meio que economizei aqui. Se eu não entrei nem com etanol, nem com gasolina, eu não vou ler a quantidade de litros. Eu vou falar direto que é para entrar apenas com E ou G. Alguma dúvida? Deixa eu ler aqui. A didática para a string ser verificada primeiro. Sim. Deixa eu ver se eu entendi. Retirar o else e trocar o elif pelo else. Onde? Pode falar. Assim, a minha dúvida é, você não é obrigado a colocar esse else aí só nesse momento, né? Porque você colocou para o caso da pessoa colocar uma outra letra, se não for o E ou o G, né? Mas assim, se você só tem essas duas opções de etanol e de gasolina, você poderia tirar esse else e trocar o elif pelo else. Sim. Entendeu a dúvida? Se a gente vai assumir que o usuário só vai colocar E ou G, a gente pode tirar esse else e o elif virar else. Você não verifica, né? Tanto se não for E,
eu já estou assumindo que o usuário obrigatoriamente vai colocar G. Entendi. Então, eu coloco só else, né? Eu coloco só o else aqui. Então, eu não verifico se é G e eu sigo com esses blocos de comandos. Certo, obrigada, Camila. Imagina. E o comentário do Samuel é para a string ser verificada primeiro. Na primeira versão do código, a gente não tinha verificado a string, né? Mas agora, quando a gente reescreveu aqui, a gente está verificando já de cara. A gente verifica se é E, né? Se for E, eu leio a quantidade de litros e faço cálculo. Se não, se é G, leio a quantidade de litros e faço cálculo, né? Para não ter que ficar entrando com uma quantidade de litros que eu não vou usar, caso eu tenha entrado com a string errada. Mais alguma dúvida nesse exercício? Deu erro? A gente discute os erros agora já, Mário? O que você acha? É você que sabe. Eu acho que dá, porque em relação a tempo, acho que a gente está com tempo. Qual erro que deu? An indent doesn't match. Então, é algum problema de indentação mesmo, né? Então, tem que verificar se os espacinhos dentro de cada um tá igual, tá? Depois, se você quiser, no final da aula, você pode compartilhar a sua tela e aí a gente vê qual dos espaços não está certinho para dar indentação. Porque o que pode ter acontecido aqui é ou você identou mais de uma vez e aí o bloco ficou tipo um bloco sozinho que não está dentro de nada, ou faltou algum espaço para falar que aquele comando estava dentro de um bloco ali. Beleza. Então, no final da aula, se não tiver resolvido, aí a gente verifica, tá? Mais alguma dúvida nesse exercício? Bom, então eu vou seguir para o próximo. Cadê a aba? Achei. Então, aqui o próximo exercício, a gente vai fazer um programa que calcula as raízes de uma equação de segundo grau da forma ax² mais bx igual a c. Mais c, desculpa. Então, a gente vai pedir os valores de A, B e C, fazer os cálculos e vai informar as situações, né? Se o delta que for calculado, se o delta calculado for menor que zero, então a gente não tem raiz real, a gente vai falar para o usuário, olha, não tem raiz real, acabou o programa. Se for igual a zero, a gente vai informar que tem apenas uma raiz real e mostrar ela. E se for positivo, são duas raízes reais e vamos informar o usuário essas duas raízes reais. Então, vamos fazer... Já conseguiu, eu vi agora. Que bom. Então, vamos fazer esse exercício aqui. Eu vou compartilhar aqui. Vamos fazer o outro. Deixa eu colocar o texto. Exercício 3. Então, aqui, a gente vai calcular a delta, vai calcular as raízes da equação e essas coisas. Então, a gente precisa, né,
da função raiz quadrada. Então, a função raiz quadrada ela tem que ser carregada. Aqui a gente já carregou, porque ela está dentro da math, mas eu vou carregar aqui de novo para ficar bonitinho o exercício. Import math as m. Um outro jeito também que a gente pode fazer, eu vou mostrar aqui, em vez da gente importar a biblioteca inteira, né? Então, aqui eu estou importando a biblioteca math, estou carregando ela, com todas as funções que vem dentro dela. Mas eu sei que nesse caso eu vou querer usar apenas a raiz quadrada, quando eu for calcular lá o menos b mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2a. Então, eu sei que eu quero apenas a função sqrt. Então, o que eu posso fazer? Eu posso falar que eu quero importar apenas a sqrt. Então, a gente faz aqui from math. Então, da biblioteca math, eu vou importar sqrt. E aí, quando eu faço assim, eu não preciso colocar m.sqrt. Aqui eu estou falando, eu já estou trazendo essa função sqrt para dentro do meu contexto e eu vou usá-la direto. Então, se eu importo apenas uma função de uma biblioteca, eu posso usar ela direto. Se eu importo a biblioteca inteira, eu preciso colocar o apelido que eu dei para ela, ponto, a função que eu quero, tá? Então, esse daqui é um jeito de importar apenas a função sqrt. Então, eu posso colocar um comentário aqui, importando apenas a função sqrt. Aqui é um comentáriozinho para eu lembrar o que é essa linha de comando. Então, vamos para o exercício mesmo. Vamos entrar os valores de A, B e C. Então, aqui, valor de A, a gente pode assumir valores inteiros, reais, né? Então, a gente vai colocar o float, float input, gente, desculpa. Valor de A. Vou ler o valor de B também. E o valor de C. Aqui eu li os valores A, B e C. Já vou fazer o cálculo do delta, porque eu tenho que verificar justamente se o valor do delta é menor que zero, igual a zero, ou nenhum dos dois. Então, já vou calcular o valor de delta. Delta era b ao quadrado. Então, eu posso pôr tanto b asterisco, asterisco 2, quanto b vezes b, né? Vou colocar aqui a ao quadrado. Menos 4 vezes A vezes C. Então, aqui eu calculei delta. Agora eu faço as verificações, né? Primeira verificação. Se delta é menor que zero. Se ele for menor que zero, eu já vou informar o usuário que essa equação não tem raízes reais. Porque não existem raízes reais. Não há raízes reais. Bom, aí o que eu vou fazer? Eu vou verificar, se ele é menor que zero, eu tenho mais dois casos. O caso em que ele é igual a zero e o caso em que ele é maior que zero. Então, eu vou usar o elif aqui, porque eu preciso verificar mais uma coisa. Eu preciso verificar se o delta... Aqui eu vou escolher verificar primeiro se ele é igual a zero. Vocês poderiam colocar aqui, de repente, se ele for maior que zero, né? Então, aqui eu escolhi verificar se ele é igual a zero primeiro. Então, eu vou calcular a raiz. Então, nesse caso, a gente tem uma única raiz real. E eu vou calcular essa raiz e vou informar o usuário que a gente tem apenas uma raiz real. Então, a raiz, quando a gente tem
O delta igual a zero, ela é dada por menos b dividido por 2 vezes a. Então, eu preciso colocar os parênteses, né? Aqui, dividido, como eu estou dividindo por 2 vezes a, eu preciso pôr entre parênteses para ele não entender que é a divisão primeiro e depois multiplica todo mundo por a. Eu sempre vou colocando, sempre deixo tudo com parênteses bonitinho para eu não me confundir. Às vezes até mesmo quando não precisa, quando está claro ali. Mas eu gosto de fazer assim. Ó, aqui, print, raiz única. Raiz única, opa. E essa raiz eu vou concatenar com o valor de R, aqui. Se não é nem menor que zero, nem igual a zero, só me sobra o caso em que ele é maior que zero. Então, eu posso colocar só um else aqui, porque se não entrou nesse nem nesse, eu vou ter o último caso, que é o caso com 2 raízes. Então, eu vou calcular a raiz 1 vai ser menos b mais SQRT de delta, tudo isso dividido por 2 vezes A, R2 é menos B menos SQRT delta, tudo isso dividido por 2 vezes A. Aqui eu usei direto o SQRT, por quê? Porque eu estou importando só essa função da biblioteca Math. Então, eu já carreguei só ela. Se eu carreguei ela sozinha, eu posso usar ela sozinha. Não preciso pôr o m.sqrt, porque eu importei ela direto aqui, tá? E aí eu vou imprimir na tela 2 raízes. E aí, isso daqui quer dizer, né, a gente já tinha visto, que a gente vai pegar a primeira posição, aí a segunda posição, e aí eu uso esse formato aqui, R1, R2. Então, aqui vem R1 e aqui vem R2. Então, aqui tá... Acho que o código tá feito. Vamos rodar e ver se tem algum erro, tá? Vamos ver se vai aparecer algum erro ou não. Bom, valor de A, 2. Valor de B, 1. Valor de C, 3. Não existem raízes reais. Eu caí num caso em que não existem raízes reais. Que o delta foi menor que zero. Vamos rodar um outro aqui. Então, A vai ser 1, B vai ser 10, C vai ser 9. Então, aqui eu caí no caso em que eu tenho 2 raízes, que é o menos 1 e o menos 9. Vamos fazer um que tem raiz única. Então, o A é 1, o B é 0 e o C é menos 1. Vai dar 2 raízes ainda. Ai, gente, eu queria uma que tinha raiz única. Se for 1 e 1, vai dar sem raiz real. Eu não vou conseguir lembrar agora. Não vou conseguir colocar valores de A, B e C que vai dar raiz única. Eu devia ter preparado isso antes, né? Mas, enfim, vocês vão entrando com os coeficientes da equação de segundo grau e aí a gente vai entrando dentro. Eu acho que 1, 2 e 1, talvez. 1, 2 e 1. Isso. Sobre pressão, eu não penso muito bem, gente. 1, 2, isso, deu uma raiz única menos 1. Obrigada, Mai. Então, aí a gente cobriu os 3 casos, né? Então, esse programa, ele calcula as raízes reais de uma equação de segundo grau. Dados coeficientes. Alguma dúvida aqui? Gente, agora eu vi também as outras mensagens, B2 e C. E aí, C igual a 1. Obrigada, gente, por ter me ajudado.
Em relação aos ifs, os elses, a formatação do programa, a importação de uma função apenas, vocês têm alguma dúvida aqui? Bom, então, agora aqui, né, do mesmo jeito que a gente fez na aula passada, nessa aula a gente vai propor um exercício para vocês treinarem, né? Então a gente pede para vocês, né, escrever um programa que vai verificar a validade de uma senha fornecida pelo usuário. A senha válida vai ser o número 1, 2, 3, 4. As seguintes mensagens devem ser impressas. Acesso permitido, caso a senha seja válida, caso ela seja 1, 2, 3, 4, e acesso negado, caso a senha seja inválida, né? E um outro exercício, são dois, né? Então, esse é o primeiro, e um outro exercício proposto é implementar um código para aprovar o empréstimo bancário. A gente tem que pedir 3 informações: valor do empréstimo, número de parcelas e o salário. Caso o valor das parcelas representem no máximo 30% do salário, imprimir a mensagem aprovado. Caso contrário, imprimir empréstimo negado. Então, esses são os 2 exercícios que a gente propõe para vocês fazerem. E agora, se vocês têm alguma dúvida da aula passada, dessa aula. Cami, a gente pode ver com o Gabriel se deu certo, porque o que a gente achou buscando no Google é justamente atualizar. Na verdade, tem um processinho que dá para fazer, que é ambiente de execução, reiniciar ambiente de execução, mas tipo, é reiniciar mesmo. Se ontem deu certo lá o print. Vou mostrar aqui no Colab o que poderia ser feito. Oi, gente. Bom dia. É o Gabriel. Deu certo sim, viu? Eu só atualizei e aí resolveu. Na verdade, o que eu tive que fazer? Naquele programa, eu criei uma cópia dele e aí rodou certo. Mas naquele lá não teve jeito, né? Mas daí eu atualizei e deu certo sim. Tá? Então, porque tudo que tinha um fórum que uma pessoa estava tirando essa dúvida e aí a outra pessoa que estava respondendo estava dando 1000 alternativas de coisa para ele fazer e nada dava certo. E aí falou, reinicia. Aí reiniciou e foi. Onde que era? É. Aqui no... Eu nem olhei, Cami, aonde que vai, mas é para reiniciar, né? Reiniciar o ambiente de execução. Também não Acho sei. que é reset runtime, talvez. Restart runtime. Restart, pode ser. E aí ele vai meio que carregar tudo de novo. E quando a gente vai fazer a mesma coisa que faz quando a gente roda a primeira vez. Né? E daí, se ninguém tem nenhuma dúvida, a gente pode dar esse restante de tempo para vocês fazerem aqueles 2. Isso, que aí se surgir alguma dúvida, a gente pode estar ajudando. A gente fica aqui, vocês podem tentando fazer e qualquer coisa pode perguntar para a gente. Posso. Vou colocar a tela de novo do Colab. Aqui. Aí eu vou voltar para a tela do exercício. Se alguém estiver fazendo, ter a tela aqui. Do Colab, do exercício anterior? Então. Vamos aqui.
Ixi. Acho que ainda não tem. Deixa eu esperar terminar de digitar. Pessoal, se alguém tiver alguma dúvida e quiser ligar o microfone também, se achar que é mais fácil, pode ficar à vontade. Se quiser colocar no chat também, não tem problema. Sim. Um print do enunciado do exercício, né? Pode, peraí que eu vou colocar. Oi. Deixa eu perguntar para vocês uma dúvida. Esse primeiro exercício ali, teria algum jeito de eu, tipo, eu vou falar para o usuário inserir uma senha, aí ele vai inserir essa senha. Se acaso ele errar, pedir novamente para ele inserir uma outra senha, tipo, sabe, uma repetição mesmo. Isso, repetição é só amanhã. Amanhã a gente pode fazer esse exercício. Legal. Por É um bom enquanto, então, é exercício. só isso mesmo, né? Tipo, ele aí vai ter que rodar novamente o programa e inserir uma nova senha, né? Isso, mas eu vou Isso. até anotar aqui que amanhã a gente estende para esse A caso. gente faz isso. Maiara, deixa eu ver aqui. Nesse exemplo que você acabou de fazer, o usuário poderia colocar a equação toda e o programa consegue varrer e encontrar a B e C? Teria como se você declarar lá como uma string, né? E aí depois você colocaria qual a posição dela, por exemplo. Então, se você escrevesse, só que aí o problema é o x quadrado, né? Não ia ficar assim bonitinho na hora de escrever, mas assim, dependendo do formato que você quiser inserir, lembra que ontem, nos exemplos que a gente deu, dava para, por exemplo, tem a string, e aí você colocava a string entre colchete 0, e aí ela pegava o primeiro elemento, então aí pegaria o A, por exemplo, se fosse nesse ax quadrado mais bx mais c igual a 0. Daria, mas aí tem que ter um padrão já bem definido, para você saber exatamente qual posição que vai estar o A, B e o C. Por exemplo, se você definir, eu estou digitando aqui, né? E outra coisa também, depois você ia ter que transformar essa string num numérico. Dá para fazer isso também. Você consegue transformar, por exemplo, é uma string e você coloca int, tal nome lá, e ela vira um inteiro ou um float, mas aí você teria também que fazer essa mudança, porque se você definir ela como uma string, ela não vai ter valor numérico, né? Então você tem que definir com a string, varrer ali onde que estão os valores e depois transformar em valor numérico. Por exemplo, se você você pedir para o usuário entrar com a equação desse jeito aqui. Então, a gente sabe que o primeiro caractere é A, aí segundo, terceiro, quarto, quinto é B, sexto, sétimo e oitavo é C. Então, se ele entrou uma coisa assim, 3x, deixa eu escrever aqui, 3x, aí eu coloquei o x2 porque a gente não consegue pôr o quadrado certinho, né? Sim. Mais 1x mais 3, então aqui ele ia pegar 3, a gente precisa pegar a primeira posição, vai pegar 3, essa posição aqui vai pegar 1, essa aqui pega 3 outra vez. Isso, aí tem outra coisa também, né? Que aí a pessoa pode emitir o 1 e colocar só o x, aí já fica difícil da gente escrever, mas tem como. É mais elaboradinho, mas tem como. Tem como, Dá bem mais trabalho, porque a gente tem que levar em conta também, às vezes, o que o usuário vai querer omitir o 1. Ou então, se não tiver, se o B for 0, nem coloca o X. E tem o negativo, que aí são 2 caracteres, aí já muda a posição. Se o primeiro elemento, por exemplo, for menos 3... Verdade. Poderia fazer... Caroline, sempre que tiver uma string, você coloca entre aspas. Então, se você colocar a string, senha igual 1, 2, 3, 4 entre aspas, tanto faz dupla ou simples. Aí lá dentro você coloca if, senha 2, né, que é dado pelo usuário igual 1, 2, 3, 4. Deu erro? Porque funciona simples também. Tenta trocar pela dupla, mas era para funcionar simples. Se não der certo também com a dupla, aí você compartilha essa tela ou copia aqui o código. Porque aqui, deixa eu... É o igual duplo, né? Igual quando você está duplo. comparando, é igual. Isso.
A gente ainda está aqui, caso surja alguma dúvida, é só chamar. Pode falar. Bom dia, talvez seja uma pergunta meio boba, porque eu estou começando agora, tentando aprender o Python, e a minha dúvida era assim, a diferença se existe uma diferença do início de um código desse, quando a gente vai fazer, quando a gente está utilizando pelo Colab ou pelo Python mesmo instalado no computador. Eu acho que não tem. Não tem. Não tem. Né? É a mesma coisa. Uhum. Mesma coisa. Inclusive, você consegue exportar o arquivo do Colab num script em Python que deve rodar no seu computador. Beleza. Obrigado, era só isso mesmo. Só dá um pouquinho de trabalho instalar o Python, né? Por isso que, se for para coisas mais simples assim, a gente sempre... Na verdade, eu tenho até no computador, só que eu acabo usando tudo no Colab. É até bom também, porque quando você faz em grupo, você pode compartilhar. Eu consegui instalar ele, eu não sabia que era possível fazer pelo Colab. É até bem mais prático, né? Você é rápido. Sim. Talvez é até um pouquinho melhor até para o próprio computador, não sei. Sim, em questão de pesar, né? Exatamente. Uhum. Obrigado. Imagina. Deixa eu ler aqui a dúvida. No cálculo da parcela, vamos apenas dividir o valor do empréstimo pelo número de parcelas sem considerar juros. Aqui a gente não considera juros. Então, no caso mais simplificado. Ali no caso, quando vocês comentam, caso o valor das parcelas represente no máximo 30%, seria
o valor do empréstimo, né, representa 30% do salário que a pessoa recebe. É isso? Não, é a parcela mesmo, porque já que ele recebe o salário mensal, a gente vai comparar o quanto ele teria que pagar por mês, que seriam as parcelas, né? Ah, ok. Então, é a divisão ali do empréstimo pelo número de parcelas.
Oi. Não, não precisa enviar o código. É, acho que não precisa. Se tiver alguma dúvida, a gente pode conversar, pode compartilhar a tela. Você já terminou, Júnia? Ah, tá. Aí é com a Rafa. Rafa, tem mais alguma atividade hoje? Sorteio, alguma coisa? Ou a gente pode dispensar quem já finalizou? Tem 10 minutinhos só, né? Para 10h40. Uhum. Então, bom dia, pessoal. Teremos, então, às 11 horas, a palestra do José Felipe, e no final da palestra dele, nós teremos um sorteio. Depois nós temos sessões temáticas das 2 às 2h30, também com sorteio. Palestra do José Roberto, das 2h30 às 3h30. Depois outra sessão temática. E no final do dia, às 4 horas, uma mesa redonda de mulheres nas áreas STEM. Todos eles terão sorteio de livro no final. Não percam a mesa redonda, gente. Todo dia tem uma propaganda para fazer, amanhã tem outra. Rafa, pode dispensar quem já terminou os exercícios? Sim. Quem já terminou pode dispensar. Eu vou parar a gravação aqui. E obrigada, pessoal.